Bem-vindo aos Top 30 erros mentais que os atletas cometem e como evitá-los. E o erro número 18, o complexo de inferioridade, também conhecido como a síndrome de vira-lata. Se você parar para pensar, a gente falou a respeito disso, é muito relacionado com o erro número 7, que era do diálogo interno negativo. Então é bem alinhado com essa parte. E cara, poderia estar falando aqui de várias áreas. Né? De repente o atleta que fala, de repente, pô, mas eu sou talentoso, aquele cara ali é muito mais talentoso que eu, por isso que, pô, não dá certo. Faz parte do diálogo interno negativo e aquele sentimento de inferioridade, tipo, pô, mas o cara, pô, ele não é mais jeito que eu, como é que eu vou fazer? Ou de repente, né, pô, mas eu não tenho patrocínio, pô, aquele ali, por isso que ele viaja, ele faz tal, eu não tenho isso, como é que eu vou fazer? E o terceiro, que vai ser o foco de hoje, que acontece muito, eu treino numa academia, como é que eu vou ganhar? Pô, não tem como, os caras, pô, academia grande, não sei o quê. E o papo não é bem assim, né? E eu resolvi falar também, me aprofundar um pouco mais a respeito disso, porque eu vivi isso. Eu mencionei, eu comecei numa academia pequena, essa foto aqui eu não lembro, no começo dos anos 90, não lembro exatamente um ano, mas o meu professor na época, quando eu comecei a treinar com o Fernando, ele era faixa roxa, eu vi ele pegar marrom, eventualmente a preta, e eu já era faixa azul, horrível, mas já era faixa azul, e ele estava só começando o trabalho ali, ele não botava a gente para competir muito, ele estava ainda ajustando o time, começando o trabalho dele, que era bem novo mesmo, tinha algumas pessoas que vieram de faixa azul já, e outros aí já devia ter, eu não sei, já devia ter um ano de treino lá, não lembro exatamente. Mas de qualquer maneira, eu comecei nos campeonatos, eu comecei a ver grandes equipes, aquele de saber quem é quem, e aí na minha cabeça começou, pô, aquele cara ali, pô, ali, o pet da academia, o cara da academia tal, caramba, o cara tem patrocínio, e aquele diálogo interno não tinha, lembra da inteligência emocional, da autoconsciência? Eu não tinha consciência daquilo que estava entrando na minha cabeça, eu não tinha ideia do meu passageiro obscuro, né? O que me fazia me sentir inferior. E a verdade é que estava tudo na minha cabeça ali, cara. Porque apesar de eu estar numa academia pequena, aos pouquinhos eu ir crescendo e ter conseguido com ele uns resultados aos pouquinhos de expressão, eu só fui cair a ficha comigo quando eu fui treinar numa academia grande com o meu mestre André Pederneira, depois que o Fernando parou de dar aula, na roxa mesmo, eu fui treinar com ele, mas não é porque agora minha confiança está aqui porque eu estou numa academia grande. Não, foi ali que caiu a ficha, tipo assim, cara, eu sou muito melhor do que eu achava que eu era, entendeu? Quando comecei a treinar com pessoas de alto nível, né, como eu falei, eu não tinha nenhuma na nossa academia pequena, não tinha ninguém, eu era o mais graduado, então eu não tinha uma referência. Então, quando eu comecei a treinar com o pessoal, eu falei, pô, peraí, eu sou melhor do que eu pensava, mas na minha cabeça não tinha essa experiência e eu vi que poderia ter, ia me levar a outro nível. Realmente é muito difícil dizer isso. Eu acho difícil, até porque eu estava cercado de tanta gente assim, mas quando eu olho para trás eu vejo que o problema ali do meu complexo de inferioridade ali, era praticamente o problema era a minha autoestima, fato. E quando você tem esse complexo de inferioridade, essa síndrome de vira-lata, é ligado à autoestima. É aqui, a capacidade que temos de valorizar ou não a nossa identidade, se estamos satisfeitos com o que somos, se confiamos em nós mesmos e se reconhecemos o nosso valor. Então, como eu falei, eu não tinha clareza para ver, pô, meu jiu-jitsu é melhor do que eu pensava. Apesar de eu estar conseguindo meus resultados aos pouquinhos, eu não conseguia ver, eu ainda estava muito ali naquele mindset fixo de não de crescimento. Ah, mas pô, mas os caras têm mais, né? E só depois que eu fui ver, eu falei, caramba, começou a ficha que eu falei, caraca, eu tô viajando, eu poderia estar tendo performances muito melhores se eu estivesse confiando no que eu sei. E eu vou compartilhar agora um clipezinho do Rafael Lovato, para quem não sabe, tiver oportunidade de entrevistá-lo no meu podcast em inglês, um cara que eu saiba é o americano mais bem sucedido no jiu-jitsu, vamos dizer assim. O cara foi campeão mundial de pano, 100,
foi campeão do Bellator de MMA com 10 lutas, invicto. Ele foi, eu acredito que ele foi o primeiro estrangeiro, ou foi de repente até o primeiro atleta a conseguir um grande slam. Veio no Brasil, o primeiro atleta a ganhar na faixa preta no Campeonato Brasileiro. Então, o cara com uma experiência muito grande. E é um clipe rápido de 1 minuto, mas foi legal porque ele teve essa síndrome de vira-lata. Ele morava lá no meio dos Estados Unidos, ainda mora em Oklahoma, e realmente não tinha nada, era a única academia no estado, ele tinha que viajar. E isso quando ele ainda estava crescendo, faixa azul, começou a investir de ir para o Brasil, começou a lutar mundial na época, no começo dos anos 2000. Ele ainda lutava de juvenil e não que ele vem de uma família com dinheiro, porque às vezes as pessoas acham que o cara mora nos Estados Unidos, o cara é playboy, tem dinheiro. E cara, tem família simples aqui também. Ele é um cara que era aquela correria da família, para ele bota no cartão, a família ajuda aqui, não sei o que, faz aquilo, para ele poder viajar e lutar. E ele ficou com aquilo na cabeça, foi, cara, ele começou a ir no Brasil e falou, como é que eu vou ganhar desses caras? Olha onde eu treino, olha a minha academia, eu moro no meio do nada. E como é que eu vou ganhar desses caras? Então é muito legal de ver esse depoimento dele. Vou botar aí um vídeo rapidinho e a gente já volta para falar mais a respeito disso. Vamos lá. One of the mental shifts that Saulo helped me make was taking my journey coming from Oklahoma, these things that I could look at early on and be like, man, how am I gonna beat this Brazilian kid? I'm from Oklahoma. I don't have a black belt teaching me every day. You know what I mean? I'm just this American kid, like whatever. I'm not that good. Like you can kind of create your narrative and make it negative. And Saulo helped me turn my negative into something that gave me strength. It's like, yeah, I'm from Oklahoma and I'm still going to beat you. I work that much harder. I have to sacrifice more because I have to travel. I have to run up my credit card or whatever I'm doing, and that's my strength. That's going to be my strength, not my weakness, because I want it that much more. It's not, the harder it is, the better it is, Vamos lá, espero que você tenha curtido esse vídeo. Então é muito legal de ver como o mindset dele mudou. O diálogo, ele não estava consciente do diálogo interno negativo dele. E alguém que foi o Saulo, né, para dar um toque, falou, não, irmão, peraí. O cara tá ali, falou assim, não, e você vai lá e vai treinar pra caramba. Eu falei, mesmo morando aqui no meio do nada, eu vou fazer, e vou acontecer, e vou ganhar. E foi o que ele fez. Né? Então até hoje o cara mora lá. Lógico que ele começou a viajar para treinar aqui e ali, mas o dia a dia dele continua até hoje em Oklahoma, mas hoje ele tem o privilégio de poder viajar mais, fazer camp, essas coisas assim. Mas a carreira do cara inteira foi ele numa cidade pequena, na academia do pai dele, uma parada bem pequena, que ele não tinha referência ali de competição, e aos pouquinhos ele foi sempre viajando, lutando, investindo nele mesmo. Foi até o tópico dessa entrevista, de como ele tem o costume de investir no conhecimento dele. Foi no jiu-jitsu, foi depois como business, depois como lutador de MMA. Então, um cara realmente nota 10. Então, como a gente vai evitar esse erro aí, né, desse complexo de inferioridade? Então, eu botei aqui, trabalhar na sua autoestima através do autoconhecimento. Então, algumas coisas, como eu falei desde o começo, várias coisas vão se repetir, galera. Né? A parte do autoconhecimento vai ser a resposta para você superar erros mentais. Seja lá qual forem os erros mentais, trabalhar no seu autoconhecimento, se tornar uma pessoa ainda mais emocionalmente madura, trabalhando na sua inteligência emocional, automaticamente você vai começar a trabalhar, aumentar a sua autoestima para não ter esse problema de se sentir inferior. E aqui, então, você tem que entender a causa disso. Por que você está se sentindo inferior? Né? Você tem que entender as causas do complexo ou do sentimento de inferioridade. Isso é muito importante. Então, aqui, eu botei, a causa aparente é geralmente que você pensa que é inferior a alguém em algum aspecto particular. Faltou o O aqui, quando eu digito em inglês, às vezes já ajeita, já deixa logo em português, mas em inglês de qualquer maneira, no aspecto particular. Então, você pensar, pô, mas o cara é tem muito mais talento do que eu, pô, né? Então, essa é a sua percepção de algo que de repente
o cara de repente leva mais jeito para a parada. Com certeza. Mas essa sua percepção, interpretação de, pô, mas o cara treina lá na academia tal e não sei o que, como é que eu vou fazer? Então é tudo a respeito da sua percepção, interpretação. Você foi, de repente você teve uma experiência ruim, pô, você foi, perdeu uma decisão porque você achou que a outra torcida era maior, a academia é grande, o cara ganhou no grito, aí você já fica naquela, porra, mas também o cara, né, pô, se fosse de uma academia grande, se eu também fosse, fica com aquele diálogo interno negativo, lembra? Que fica ali em cima. E o que acontece? Essa sua percepção, interpretação. Porque tem uma diferença muito grande em ser inferior e se sentir inferior. Tem diferença ali, tá? Porque é o seguinte, se você parar... É tudo como você vai... É a sua percepção e interpretação do que está acontecendo. O seu diálogo interno negativo, novamente. Isso que vai acontecer. Então, você se sentir inferior, por exemplo, você gosta de jogar bola, futebol? De repente não gosta, mas já jogou. Aí você vai bater uma pelada com o Neymar. Pô, você sabe que, cara, você é inferior tecnicamente, cara. Tô me sentindo inferior. Não, o cara você vai ser inferior tecnicamente à pessoa. O negócio é o seguinte, cara, ninguém, não tem como você vai ser melhor que alguém em algum aspecto, você vai ser pior, vai ser superior ou inferior. O problema é de você se sentir, é quando você começa a achar que você está tendo algum tipo, de repente, de desvantagem, tá? Por exemplo, pô, você lutou alguma coisa e, pô, o cara ganhou no grito, eu me senti inferior, porque, pô, eu sou de uma academia pequena, pô, os caras são melhores, né, são maiores, e por isso que eu tô me sentindo assim. Então, ser inferior, eu falo, pô, o cara, pô, mas aquele ali tem patrocínio, ele pode viajar, eu não tenho, tudo bem, é um fato. Atualmente, você está inferior, você está sendo inferior financeiramente que o cara tem mais dinheiro que você, bem-vindo à vida, né? Isso aí meu irmão, o cara tem mais, você não tem que se sentir inferior, se sentir quer dizer, a pegar a tua autoestima e falar, porra, mas eu não tenho isso, de aquele síndrome de vira-lata. Não, tudo bem, o cara tem uma condição melhor que você, é um fato. Tudo bem, o cara tem, nesse momento, atualmente, o cara tem essa melhor situação. Você não tem que se sentir, então é a sua percepção e interpretação do que está acontecendo. Então, como a gente vai lidar com esse complexo de inferioridade? Então, primeiro relacionado com isso, aceitação, é o que é, né? De repente, o cara tem uma condição melhor que você, beleza. De repente, você lutou com um cara que o cara está na sua frente, tecnicamente. Você não tem que se sentir mal com você. É só você entender que, atualmente, eu estou num momento inferior que essa pessoa nesse momento, né? E foi interessante uma entrevista que eu tive com o Bruno Frasato também, ele falando de um campeonato que ele teve a oportunidade, foi campeão mundial sem kimono na faixa preta, ele foi medalhista 4 vezes do mundial na preta, ganhou nas faixas coloridas, mas ele perdeu 2 finais, e se eu não me engano as duas eu acho que foram pro Cobrinha, se eu não me engano. E ele falou, cara, o Cobrinha quando apareceu, eu falei assim, pô, ele chegou ali em outro nível, ele tava superior, um nível diferente que todo mundo ali. Não afetou a autoestima do cara, se sentiu, pô, mas o Cobrinha, pô, ele também, Não, meu irmão, é o mérito do cara. Atualmente ele está numa posição superior tecnicamente, ritmo de jogo, tudo. Você não tem que se sentir mal por causa disso. Tá? Então é aceitar esse fato. E agora, ficar ligado no passageiro obscuro. Aí a gente volta para o diálogo interno negativo. Quando você sentir essa síndrome dessas coisas, você tem que parar e questionar isso. Na hora. Tá? Então, uma coisa um pouco mais profunda com isso, vão ser 4 coisas que vão refletir na sua percepção e interpretação. Lembra que eu falei de você? Qual a sua percepção do que está acontecendo? Que vai ser crença, pensamento, sentimento, comportamento. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar aqui.
Vamos falar, a crença. De repente você tem essa crença. Pessoas em academias pequenas não chegam. Essa é a crença que você tem. Você acredita que o cara, para ser campeão, ele tem que estar numa academia grande, top, com vários campeões mundiais. E essa é a sua crença. E aí você já pensa, pô, mas eu não treino nesse lugar. Como é que eu vou conseguir isso? Aí bate o sentimento de inferioridade. Porra, tem como, né? Eu tô muito inferior, eu tô numa desvantagem do que esses competidores. E com o comportamento, você acaba não rendendo o quanto você deveria. Ou seja, para você mudar esse comportamento aqui, você não pode mudar o sentimento, você não pode mudar o pensamento. Não, você tem que mudar a crença primeiro. E qual a crença? Não, é possível sim. É possível sim você vir de uma academia pequena e ser campeão. E foi o que aconteceu com o Lovato. Na cabeça dele, ele acreditava numa coisa. Quando ele mudou a crença, que ele falou, é possível sim, que a gente vai falar também no próximo, da ajuda do Saulo, que ele falou assim, não, meu, não interessa que você está aqui no meio, você vai conseguir. Quando ele mudou isso aqui, essa crença, aí o pensamento dele já começou a ficar mais positivo. Eu falei, não, é possível. O sentimento de confiança bateu e o comportamento dele mudou, ou seja, as performances dele começaram a melhorar. Então é muito importante você ver aqui, ó, na crença, qual é o principal ali que está te fazendo se sentir inferior, né? Alguma coisa que está te levando a algum tipo de desvantagem, porque, pô, mas os caras moram lá, e no caso do Lovato, pô, mas eles moram no Brasil, não sei o quê, né? E é uma realidade, realmente era um desafio enorme para o cara, é um fato. É um fato que o centro do jiu-jitsu na época, ainda mais no começo dos anos 2000, era no Rio. E tem a galera que vive disso, e o cara tá no meio de uma cidadezinha. É um fato. Se ele tivesse deixado isso, essa crença aí com ele, o cara não teria se tornado o campeão que ele se tornou. Fato. Não teria como. Quando ele mudou essa crença, as coisas começaram a mudar, o comportamento dele mudou. Faz sentido? Terceiro, a consciência social. Tá? Consciência social. A gente falou na inteligência emocional de 3 pilares, né, da autoconsciência, falou do gerenciamento de emoções, do autocontrole, da automotivação, e agora o 4º pilar que eu quero compartilhar com você é esse dessa consciência social. Tá? As outras pessoas vão ter passageiro obscuro também. Muitas das vezes vão botar para fora e passar para você. A gente falou sobre isso no erro número 6, se cercando de pessoas tóxicas. Imagina se lá atrás, quando ele tinha aquela crença de, pô, eu moro aqui no meio do nada, tô numa academia pequena, e aí o Saulo fala pra ele, é mesmo, né, cara, é difícil, pô, tadinho, vai ser difícil, só a galera que tá lá mesmo. Ia reforçar, tipo assim, mais ainda, a parada de reforçar mais ainda, pô, não, é verdade, eu tava certo, alguém, então preste atenção na consciência social, o que tem a sua autoconsciência, que está passando na sua cabeça, e a consciência social que está passando na cabeça dos outros, que vão estar passando informação para você, né? Então, se de repente você já está se sentindo inferior, essa pessoa pode te ajudar a se sentir mais inferior ainda, ou não, de te ajudar a dar uma mudada, como foi com o Saulo e o Lovato, e ele conseguiu dar essa mudança. Então, esse pilar na parte interpessoal é o 4º pilar da inteligência emocional, de consciência social. E o que eu posso falar, o último, é continuar, a gente vai ficar falando isso, continue construindo a sua autoestima, trabalhando no seu autoconhecimento, na sua inteligência emocional, porque isso vai ajudar a combater aquelas crenças que estão te impedindo de ser o seu melhor no tatame. Se você não achar a raiz do problema na crença, lembra lá atrás o que está causando realmente isso, e você questionar, o teu comportamento não vai mudar. E foi a mesma coisa comigo. Eu também pensava, eu tinha vários bloqueios antes de eu treinar com o meu mestre André Pederneiras. Não que eles tenham desaparecido, mas vários deles eu comecei a questionar, pô, peraí,
Né? Ah, não, opa, peraí, eu sou melhor do que eu achava. Opa, tô treinando bem, peraí. E as coisas foram melhorando, então a minha autoestima foi melhorando também por causa da dedicação do treino, do comprometimento e estando mais ligado na minha cabeça o que estava passando. Então, uma coisa para manter em mente que autoestima e sentimento de inferioridade, se sentir inferior, esse complexo, cara, são incompatíveis, não bate. Não bate. Então não tem como você ter autoestima alta, mas aqui com sentimento de inferioridade não funciona. Né? Então você conseguindo livrar essa crença desse sentimento, entendendo que você não precisa, que tem coisas na sua vida que você vai ser inferior a outras pessoas. Quem dera que eu fosse melhor ou igual a todo mundo em todas as habilidades. Não, não é assim. Então você tem que aceitar isso, que nós vamos ser inferiores em certas coisas. Só que a gente não tem que se sentir, essa é a palavra-chave aqui, se sentir inferior, sentir a tua autoestima. Não, tudo bem, o cara é melhor nesse momento, não tem problema. Né? Pô, o cara me ganhou nesse campeonato, beleza. Não quer dizer que eu sou uma pessoa pior, melhor não. De repente, tecnicamente, ele está um pouco na minha frente. Beleza, vamos continuar trabalhando. Então, galera, sempre a resposta aqui, na maioria das coisas, trabalhar no seu autoconhecimento, aumentar a sua autoestima para você não ter, você, os seus alunos, se você de repente vem, está escutando, você é de uma academia pequena, de repente você treina com seus alunos, você não tem muito parceiro de treino, fala, pô, como eu vou... Não, meu irmão. O Roger Gracie mora lá na Inglaterra e o cara, a carreira dele praticamente inteira, assim, no auge competitivo dele, o cara morando na Inglaterra, não tinha tanto material, hoje em dia ele tem mais, o pessoal há anos e foi construindo o pessoal, e o cara se virava, fazia um exemplo, o cara fazia treino específico, botava situação ruim e caramba, e a galera esquece disso. Ele não treinava num centro com vários campeões, não. Não. O cara mal tinha parceiro de treino, fazia os campezinhos quando viajar, chegava perto de um campeonato, mas o dia a dia dele era treinando com o aluno dele. Né? Falava assim, mas é o Roger. Não, peraí, cara. O cara é ser humano também. Né? Então, galera, fica de olho nesse complexo de inferioridade aí para você não se sentir inferior a ninguém e